Queridos, nós estamos vivendo o fim do ano é sempre tempo de celebração. Já celebramos o Natal, você deve ter feito isso com a sua casa, de muitas maneiras, às vezes com amigos também, não só com familiares, mas com amigos, né? E agora estamos celebrando o final de mais um ano. E eu quero meditar com vocês numa celebração também, num texto que já preguei várias vezes, prego muito mais em casamentos, que é João 2, as bodas de Caná da Galileia. E quero fazê-lo para podermos meditar em lições da celebração. A celebração, ela ensina o nosso coração. Nós vamos olhar aqui hoje para o celebrar das bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, versos de 1 a 11. João 2, verso de 1 a 11. As bodas de Caná da Galileia, que é um texto bem conhecido de todos os irmãos e irmãs. E vamos ver as lições que essa celebração pode trazer ao nosso coração, quando vivemos também as nossas celebrações e sobretudo celebrar, né, do fim de 2022, do início de 2023, para que possamos fazê-lo de maneira abençoadora a nossa vida, tá bom? João 2, versos de 1 a 11, o texto está sendo projetado aqui para facilitar também aos irmãos e irmãs. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com estes, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um momento precioso de celebração de um casal que não é mencionado aqui o nome. Nós não temos o nome do noivo, nem o nome da noiva, mas nós temos mencionado aqui o momento que eles vivem. O momento da boda, o momento do casamento. O momento do início da instituição de uma nova família junto aos judeus. E algumas coisas que eu quero apenas relembrar para você, nesse finalzinho de 2022, nesse início de 2023, quando você vai também realizando as suas celebrações, né, de fim de ano. E muitas celebrações estão sendo preparadas aí nas mais diferentes cidades do nosso país, nas mais diferentes cidades do mundo. Todos os países celebram o fim de um ano e a entrada, o início do novo ano, né, que já chegou para alguns, que está chegando para nós, que vai chegar daqui a algumas horas para outros aí também. Primeira coisa que eu quero lembrar e que chega ao nosso coração é que já existe um caminho percorrido. Quando a bodas acontece, já havia acontecido muita coisa na vida deste casal. Já haviam tido o momento do seu nascimento, a alegria dos pais ao receber os seus filhos na sua casa. Já houve o momento da instrução, do aprender a andar, do aprender a falar, do aprender sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da nação. Essas crianças cresceram, se desenvolveram, começaram a amadurecer, já há um caminho percorrido. E eles só estão chegando aqui para essas bodas, porque de alguma forma eles receberam de Deus cuidado. Receberam de Deus por parte da família, por parte do pai, da mãe, do amigo, do vizinho, por parte da cidade, por parte do país.
pessoas trabalharam antes, vieram antes, preparando os caminhos, preparando as possibilidades. Deus usou com certeza muita gente, muitas vidas, para que esse casal aqui chegasse aonde eles estão chegando. Especialmente a sua casa, seu papai, sua mamãe, seu irmão, sua irmã, sua família, que os acompanhou, que os ajudou, né? Que lhes viu amadurecer e crescer, que manifestou cuidado, que manifestou carinho, que manifestou compreensão, que trouxe perdão, que deu instrução, que deu bom conselho, que deu boa companhia. Então há um caminho percorrido. Irmãos, nós celebramos hoje o fim de 2023, ou 2022, porque há já um caminho percorrido para nós. Nós não sabemos aqui quanto nesse caminho foi fácil ou difícil para esses jovens. É claro que eles passaram por momentos fáceis e difíceis. Por tempo de sorriso e por tempo de choro. Por momento fácil que eles tiraram de letra, que eles iam e vinham, né? Sem ter que pensar muito, mas por momento também difícil, que eles trouxeram preocupações e incertezas. Mas há um caminho percorrido onde o abençoado Senhor esteve presente, onde a mão do Senhor atuou, onde Deus trouxe de fato atenção, trouxe amparo a partir da vida de alguém que o Senhor colocou na história das suas vidas. E é por isso que nós já expressamos a nossa gratidão aqui. Claro que você mencionou uma das coisas que Deus fez na jornada de vida que você tem até aqui, no ano que você viveu de 2022. Nós temos que agradecer, né, ao ar que respiramos, a água que a gente bebe, o pão que a gente tem sobre a mesa, a roupa que nos agasalha aí, a casa onde a gente mora, seja a nossa própria ou seja alugada, não importa, Deus deu provisão para que você tenha um lugar para se acolher e acolher os seus. Há uma cidade com possibilidades de trabalho, com possibilidades de cuidado clínico, com possibilidades de eu estudar, de eu desenvolver a minha vida profissional. Há muitas coisas que Deus providenciou nesse ano para que você chegasse até aqui. Desde aquelas que são diárias, corriqueiras, necessárias todo dia, como aquelas que às vezes são necessárias para algum dia, para um certo dia da vida, onde Deus respondeu uma oração, uma prece que você fez, num problema que você viveu e que você encontrou a solução no ano de 2022. Numa aflição que você passava, mas que Deus lhe deu alívio. Num momento difícil que você viveu ou vive, mas que Deus ainda te dá sustento para você seguir à frente e não desistir. Então esse texto me mostra que há uma jornada caminhada por estes jovens, onde eles cresceram, onde receberam cuidados, onde foram instruídos, onde começaram a viver a possibilidade de se encontrar, de sentir o sentimento precioso do amor, de perceber que um completava a vida do outro, como você com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa. Começaram a trocar carícias, a compartilhar sonhos, a compartilhar projetos. Então há uma caminhada que Deus nos deixou viver, que Deus nos abençoou, que Deus nos acompanhou, para que nós vivêssemos até aqui. Por isso que nós já falamos e declaramos, e a Vera lembrou bem, Ebenezer, até aqui o Senhor de fato nos ajudou. Ele nos trouxe aqui. Ele nos sustentou até aqui. Ele estendeu para nós a sua mão. Uma outra verdade que eu quero lembrar é que esse momento de celebrar é um momento que vem marcado de muitas expectativas, num propósito, num desejo de realizar de sonhos e projetos. Se você é casado, foi casado, né? Às vezes já é viúvo também, mas se você se casou, você sabe disso. Quantos sonhos você leva até o altar no dia do casamento? Quanta expectativa no coração, no estabelecimento de uma família, como marido, como mulher, com o anseio, o desejo de ser pai, de ser mãe um dia. Quantas coisas vocês planejaram e colocaram diante de Deus no desejo de que se realizasse naquele momento em que se ajoelharam e que foi estendida as mãos sobre as vossas cabeças,
rogando o abençoar grandioso do Senhor para aquele lar, para aquela família que estava sendo instituída. Esses jovens chegam aqui, com certeza, com essa expectativa, com esse propósito, com esse sonho. Um novo ano vem chegando. O que está na sua mente, no seu coração? Que expectativa, que sonho, que proposta você tem para o ano que vem? Porque pode ser que você me diga assim, pastor, eu não pensei em nada ainda não. Precisa pensar. Eu não tenho expectativa de nada. Como assim? Nós temos que ter expectativas. Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter projetos. Nós temos que ter agenda. Não quer dizer que a coisa vai acontecer como a gente pensa, como a gente quer, como a gente sonha, como a gente gostaria, mas nós não podemos deixar de sonhar, não podemos deixar de ter alvos para alcançar, objetivos para buscar. E eu não falo isso para o ano inteiro, eu falo isso para o dia de amanhã. Nós temos que estar aqui hoje pensando, o que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou tratar amanhã o meu amigo? Como é que eu vou tratar amanhã, receber bem o meu convidado para o primeiro dia do ano? O que eu vou fazer amanhã em favor do reino de Deus? Diante do celebrar da chegada do ano de 2023. O que eu vou fazer que vai fortalecer a fé de alguém, que vai socorrer algum necessitado, que vai servir ou que vai me colocar como instrumento nas mãos de Deus, para que ele faça aquilo que ele tem que fazer, servindo ao próximo, no desejo de que ele seja abençoado como eu quero ser abençoado em 2023. Casamento, bodas, traz sonhos, traz projetos, traz expectativas, quanto àquilo que queremos que aconteça, quanto àquilo que nós esperamos que aconteça, quanto àquilo que nós estamos nos comprometendo a trabalhar para que aconteça. Então o Senhor Jesus foi convidado a participar das bodas de Caná da Galileia, diz o texto. E os jovens vieram com as suas expectativas, com seus sonhos, com seus projetos, porque haviam sido sustentados por um agir de Deus, por um acompanhar do Senhor, numa caminhada que já existiu até ali, mas que ia abrir novas possibilidades para eles dali para frente. O estado civil vai mudar. O menino vai deixar de ser menino, vai ser homem. A menina vai deixar de ser menina, é uma mulher. Eles continuam tendo a casa do pai, a casa da mãe como referência, a casa do pai, a casa da mãe como acolhida, mas agora eles têm a casa deles, para sustentar, para decidir, para resolver, para trabalhar, para colher. E diz o texto então que para esse momento tão significativo, tão importante, a mãe de Jesus foi convidada, mas Jesus também foi convidado para as bodas. Essa é aquela verdade que sempre nós lembramos quando lemos esse texto. Não podemos ter e nos envolver com nenhum projeto, com nenhuma expectativa para nenhum ano, para nenhum dia, para nenhum tempo da nossa vida, se nós primeiro não buscarmos a companhia de Cristo, a presença de Cristo. Se não desejarmos que Deus esteja presente, que Deus participe, que Deus celebre conosco, que Deus caminhe ao nosso lado, que Ele esteja presente nas nossas celebrações. Por isso Jesus foi convidado. É importante João dizer isso, porque Jesus já deveria ter participado de muitos outros casamentos, de muitas outras bodas, de muitas outras celebrações, mas me parece que antes ele foi convidado, mas o convite é para Maria e José. O convite é para Maria, mas pode trazer as crianças, pode trazer Jesus, pode trazer os filhos e as filhas. Agora não. Há um sentimento de consideração com Jesus de Nazaré. Há um sentimento de consideração com o jovem, já de 30 anos de idade. Há um sentimento, quem sabe, de parceria. Jesus é conhecido desses jovens. Jesus já participava da vida, da história deles até ali. Jesus é convidado porque ele já tinha um relacionamento com esse Jesus de Nazaré,
antes do momento das bodas. Ele tem um convite pessoal, vem em seu nome, demonstra o apreço, demonstra o carinho, demonstra a consideração, demonstra o desejo de que ele, como Jesus, se sinta convidado a participar, a celebrar, a estar presente. Então Jesus faz parte das expectativas, faz parte dos sonhos, faz parte dos projetos, dos ideais que esse jovem casal busca. Então, se você tem sonho, tem projeto, eu espero que você tenha. Se você tem algo que você quer realizar, eu espero que você realize. Se tem um problema que você quer resolver ou ver resolvido na sua igreja, no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Se tem algo que você quer chegar, né, quer alcançar, uma promoção no trabalho, antes de começar qualquer ação, antes de partir para a realização de fato dos sonhos, dos projetos, não deixe de pedir a companhia, a bênção, o cuidado, a presença de Deus, de Cristo, nesses projetos. Porque o Lourenço veio orar aqui, e ele trouxe uma expressão, né, que eu já queria lembrá-los aqui. Tiago, no seu livro, ele vai dizer assim: o homem faz planos e faz projetos. E às vezes ele diz assim: eu vou para a cidade tal, vou para São José dos Campos, ou eu vou para Jacareí, ou eu vou para Taubaté, e eu vou negociar lá, e eu vou vender, e eu vou comprar, e eu vou alcançar grande resultado. E aí Tiago fala assim: cuidado, vós que dizeis, eu faço isso ou aquilo. Antes devias dizer, se Deus quiser, eu faço. Se Deus quiser, eu realizo. Tudo está sob a mão de Deus. O querer e o realizar é sempre do Senhor. Por isso nós temos que ter a companhia do Senhor. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos convidar o Senhor para estar conosco. Porque há situações e há circunstâncias que nós vamos descobrir que essa celebração traz como mais uma lição para nós, de que há momentos que só Deus resolve, só Deus resolve, só Deus abençoa. Há situações e há circunstâncias que a gente vive, que a gente não tem o que fazer, a gente não sabe que rumo tomar, a gente fica de mãos e pés atados, nós não sabemos o caminho a seguir, a melhor escolha, nós não sabemos como resolver, como fazer, mas Deus sabe. Então, há em determinado momento dessas bodas, que o que aconteceu? O vinho acabou. O noivo está celebrando, ele está com os seus amigos, ele está com os seus familiares, a noiva também trouxe os familiares dela, as amigas e amigos que ela tem, a festa começou, a festa é festa de uma semana, a festa está rolando, toda a condução da festa, ela é feita no sustento que o noivo dá, porque é o teste que vem para que ele tenha de fato condição de assumir uma família, de assumir um compromisso de um casamento, de tirar a moça da casa do pai e assumir todo o sustento dela, como sua esposa. O judeu agia assim, e ainda age. Para o casamento, a família do noivo, o noivo tem que preparar tudo, tem que bancar tudo, e tem que fazer tendo um mestre-sala, um mestre de cerimônia, que avalia tudo para dizer, não, ele está apto, a bodas pode acontecer, o casamento pode seguir, a alegria pode continuar, mas se faltar alguma coisa, especialmente o vinho, que é sinônimo de alegria na festa, aí a coisa para, aí o projeto é interrompido, aí as bodas não acontecem. E houve um momento em que faltou na festa o vinho. E não havendo mais vinho, Jesus é aquele que vai realizar o seu primeiro milagre aqui, a transformação da água em vinho. Existem lá os serventes da festa, né, os garçons, e ele chama então alguns dos serventes, ele fala, deitem água nas talhas, as talhas que eram usadas para a
purificação das pessoas que chegavam para o celebrar do culto, o celebrar da adoração a Deus. São talhas que eram usadas para lavar pés, lavar mãos, para se preparar, para se apresentar diante de Deus. Águas para a purificação. E eles deitam água nas talhas, e Jesus então ordena àqueles serventes que levassem ao mestre de cerimônia, ao mestre de sala, para que, tendo provado do vinho, aprovasse ou não que ele fosse servido aos convidados do noivo e da noiva, nas bodas de Caná da Galileia. E tendo o mestre de sala aprovado, não só vai ordenar que seja servido, mas vai mandar chamar o noivo para fazer uma revelação muito especial. Então, meus queridos, é uma lição muito preciosa para nós. Eu não sei o que vai acontecer com você em 2023, mas eu desejo tudo de bom para você. Desejo tudo de bom para a nossa cidade de São José. Desejo o melhor possível para o nosso país, Brasil. Desejo que muitas questões, muitos problemas, mundo afora, sejam solucionados. Que a guerra lá da Ucrânia, da Rússia, encontre um caminho de paz, de reconciliação. Desejo, de fato, que você encontre saída para um problema que vem se arrastando na sua família, no seu trabalho, algo que vem te preocupando aí, roubando o seu sono, trazendo lágrimas aos seus olhos. Desejo que Deus possa confortar o seu coração. Porque no ano de 2022 você teve bastante ganho, bastante lucro, bastante bênçãos, mas você teve também bastante lutas, dificuldades, às vezes perdas. E está entrando o ano 2023 pensando, o que vai ser de mim, né? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou suportar essas coisas? Então a primeira é, chamando Cristo para junto de você, pedindo dele a sua companhia, pedindo de Deus o seu cuidado. E depois, com obediência, procurando deixar que Deus trabalhe nas coisas, nas questões da sua vida, nos planos, nos projetos que você faz, para que Ele possa completar aquilo que te falta, para que Ele possa fazer aquilo que você não consegue fazer, para que Ele possa tornar possível aquilo que para você se tornou impossível. Para resolver o problema que surgiu e que às vezes te impede do realizar de sonhos, do transpor de obstáculos, do crescer, de alcançar projetos que você gostaria de realizar. E situações e circunstâncias que você gostaria de ter na sua casa e que às vezes tem faltado. Porque se perdeu pelo caminho, se perdeu no ano de 2022, no ano 2000, no ano 2011, não sei. Mas em algum momento se perdeu e você quer resgatar. Então, quando nós nos colocamos aqui, nós colocamos para reconhecer do que Deus fez. Mas nós nos colocamos também para reconhecer e para clamar, porque nós sabemos que Ele precisa fazer mais. Porque se o Senhor não fizer, o que será de nós? Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não se colocar ao nosso lado, se o Senhor não ouvir a nossa prece, se o Senhor não estender para nós as mãos, se o Senhor não tiver compaixão, misericórdia de nós, o que será do nosso viver? Então esse casal, ele vai viver a sua necessidade, ele vai ver o suprir da necessidade pela mão, pelo agir de Cristo em seu favor. Então nós temos que sair daqui com a convicção de que o Deus que nos trouxe até aqui é aquele que vai seguir conosco em 2023, nos ajudando nos sonhos, nos projetos, nas celebrações, na busca por alegria, por festa. Não quer dizer que o seu ano não vai ter o momento da necessidade, porque no casamento, em 7 dias já teve. O casamento nem se realizou de verdade. É apenas o celebrar das bodas. Ele vai começar a ser família mesmo do fim das bodas para frente. Mas em 7 dias de festa, já surgiu um problema indissolúvel. Uma necessidade que eles não podiam suprir.
Você imagina em 7 anos. Ou em 17, ou em 27, ou em 30, ou em 40, ou em 47 anos. O tempo que Deus nos deixa viver com o nosso cônjuge, né? Quantos problemas nós vivemos, quanta dificuldade nós enfrentamos, quantos momentos nós dizemos assim, eu acho que agora não vai dar, meu bem. Eu quero te dizer que eu não tenho palavra nenhuma para te dar nesse momento, eu não tenho saída, eu não encontrei a solução ainda para esse problema. Eu quero te dizer que nós estamos fazendo aqui as contas, estamos apertando as torneiras, mas nós não vamos poder pagar todos os compromissos que nós fizemos com o quanto nós ganhamos. Eu quero te dizer que tudo caminhava muito bem, mas pelos exames agora que o médico abriu, existe uma notícia aqui que muito nos preocupa, de enfermidades que vão chegando para nós, de limitações que vão surgindo. Então, meus queridos, nós temos que saber que nós desejamos algo de bom, nós queremos um ano bom, mas nós sabemos que há sempre dificuldades, há sempre necessidades. Todo ano nós vivemos conquistas, mas também perdas. Todo ano nós semeamos e colhemos. Todo ano nós vemos a nossa sorte restaurada, como o salmo que foi lido pelo Hamilton na abertura aqui. Mas todo ano nós choramos muitas vezes para semear. E aí, quem sabe Deus nos dá a alegria de voltar com os feixes nos braços, celebrando o abençoado Senhor na semente que foi lançada à terra. Porque nós podemos semear, mas quem pode produzir o fruto? Só o Senhor. Quem pode transformar a água em vinho? Esse aí só Deus. Só aquele que faz milagres. Só aquele que age de maneira extraordinária. Então a minha oração, o meu desejo é o quê? Que você receba do agir extraordinário de Deus o ano que vem. Diante das suas preces, diante das suas lutas, diante dos seus sonhos e projetos. Que você continue a perceber a mão de Deus que te trouxe até aqui, te conduzindo no ano que vem. Conduzindo o seu projeto, o seu trabalho, a sua casa, a sua igreja, a sua cidade, o seu país. Que exista bom cuidado de Deus para nós, como houve para aquele casal, através da presença, da companhia de Cristo Jesus. Jesus está presente. E por ele estar presente, foi feita a diferença naquelas bodas, naquelas vidas, naquele sonho, naquele casamento, naquela família que está nascendo. Foi o agir de Deus. Foi o mover de Deus. E é interessante que eles usam as talhas das águas da purificação. É claro, meu querido, que o maior agir de Deus, a maior providência de Deus, é aquela que Ele já fez por nós em Cristo, derramando pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi morto, o sangue que nos purifica de todo pecado, nos dando a graça maior de sermos feitos filhos de Deus. Deus já nos abençoou assim. Em 2022, em 2023, em 2024 e para todo sempre, por toda a eternidade. Essa graça ninguém tira de nós. Essa bênção já está garantida para mim e para você que crê. Mas há outras bênçãos que Deus quer dar no dia a dia. No cuidado da vida, no cuidado com a família. No pão que vem sobre a mesa como resultado do seu trabalho no abençoado Senhor, ao esforço da sua mão. Então, muitas coisas vão acontecer. E algumas delas só acontecem se for pelo agir de Deus em seu favor. Em favor da sua casa. Para te ajudar, para te sustentar. Para te fortalecer. Para te criar as possibilidades. Para abrir aquelas portas que ninguém conseguiria abrir. Para ser aquela luz que te guia no meio da escuridão. Para apontar aquele caminho certo, que ninguém sabia qual era, mas que Deus abre para você e diz, eis o caminho, andai por ele. Nós entramos 2023 com a nossa confiança no agir de Deus em nosso favor. Porque se Ele não agir, é o fim da esperança, é o fim da alegria.
Mas com a certeza do abençoar de Deus, esse texto, esse acontecimento nos desafia muito. Porque quando o vinho é levado junto ao mestre-sala, qual que é a surpresa que o mestre-sala expressa diante do noivo? A surpresa é que é possível fazer amanhã melhor do que hoje. Ele diz assim: todos servem o bom vinho e depois então um vinho inferior. Você não, diferente de todo mundo, você serviu um bom vinho e agora que a festa já andou, e agora que já beberam com fartura, e agora que no final da festa a qualidade pode diminuir, você demonstra uma qualidade ainda maior, ainda melhor. Você levanta o bastão, né? Você coloca a vara um pouco mais acima. Meu irmão, mais um ano vem aí. Deus está nos dando a possibilidade da virada do implacado de mais um ano. 2022 está passando. 2023 está chegando para nós. Deus providenciou. Privilégio que Deus dá quando Ele concede vida. O que nós temos que pensar? Deus quer que eu seja amanhã melhor do que hoje. E o desafio para mim, em 2023, é que eu seja um pai melhor do que eu fui até aqui. Um esposo melhor do que eu pude ser, fazer melhor do que eu consegui fazer até hoje. Um pastor melhor do que eu fui até hoje. Um amigo, um conselheiro, um irmão, uma irmã, um filho melhor do que hoje. Quando o Senhor Jesus vai agir nessa celebração, Ele vai me trazer a lição de que a cada ano que passa, a cada dia que passa, diferente do que às vezes é feito pela maioria do ser humano, que vai relaxando, vai apresentando um trabalho pior, um trabalho mais relaxado, o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que entende o agir de Deus, que deu sempre o melhor por nós, que faz a cada dia o melhor em favor da nossa vida, espera de nós também o melhor todo dia. O melhor que você possa fazer. Não é algo que você não possa, mas que não seja servido algo pior do que aquele que você sabe que Deus sabe que você poderia servir. O desafio de ser um melhor cidadão, de ser um melhor cristão, porque é o que Deus espera de nós. Nós queremos relaxar. Deus fala, não há jeito de relaxar para o reino, para o servo, para a serva boa e fiel do Senhor. Ela melhora a cada dia. O desafio dela no novo ano que ela vai entrar, o desafio dele é fazer esse ano melhor do que eu fiz no ano passado. Apresentar o melhor agora. Às vezes nós ficamos tristes com aquilo que nós já fizemos, com a maneira como nós já nos dedicamos, com a forma como nós já nos empenhamos lá atrás em favor da família ou da igreja ou do reino de Deus, e com a forma como nós fazemos hoje. Porque nós pensamos assim, eu já fiz melhor. Eu já fui melhor. Então que o ano que vem você possa ser aquele homem, aquela mulher, aquele marido, aquele pai, aquela mãe, aquele cidadão, aquele profissional, aquele professor, aquele aluno, melhor do que você foi em todo o tempo da sua história. Porque nós temos o exemplo daquele que fez o melhor por nós, que deu o seu melhor em nosso favor, que transformou o vinho, não num vinho qualquer, mas no melhor vinho servido em toda a festa. Porque Deus se agrada de qualidade. Deus se agrada de qualidade. Porque Deus nunca fez obra pela metade, e Deus nunca fez do jeito que deu para ver como é que ia ficar. Ele sempre fez bem feito. Quando Ele criou do nada tudo, Ele criou e disse que tudo era bom? Não, muito bom.
Então Ele espera que nós entendamos essa lição do celebrar, né? Nós estamos celebrando, que bom, contar as bênçãos, ter a companhia de Cristo, saber que Ele vai seguir conosco, mas Ele nos desafia a sermos melhores do que já fomos até aqui. E que na graça, no cuidado, no agir precioso de Deus sobre nós, em favor de nós, possamos ser, em 2023, melhor do que fomos até aqui. Naquilo que Deus nos confia a mão para fazer. Nos papéis que Ele nos deixa realizar, desenvolver na história da nossa vida, no decurso dos nossos dias e do nosso ano. Quero convidá-los a se colocar em pé. Às vezes você está vivendo o tempo aí da incerteza, da tristeza, da dor, né? O tempo difícil, o tempo da tempestade, o tempo da necessidade. Vamos confiar que Deus é aquele que pode nos assistir, como assistiu esse casal, transformando até água em vinho. De boa qualidade, de ótima qualidade, de melhor qualidade. Deus vai fazer por você o melhor. Descansa nele, espera nele. Seus olhos sejam fitos nas mãos do Senhor e que elas continuem te abençoando, porque foram elas que te trouxeram até aqui. E elas vão te levar aonde Ele quer, enquanto Ele quiser. Mas que você não saia daqui sabendo que Deus é aquele que te abençoa ano a ano. Como aquele que adentra um novo ano pensando que pode fazer de qualquer jeito. E depois o que vier é lucro. Mesmo que seja meu irmão, minha irmã, com muita lágrima. Com choro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Deus há de restaurar a sua sorte. A sorte da sua casa. A sorte da sua vida. No abençoar das mãos de Deus que se estende para aqueles que clamam.